Meus queridos e seletos irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos agora para a nossa quarta aula, esse quarto vídeo, falando um pouco agora sobre os materiais que foram usados para a escrita da Bíblia. Lembrando que o papel ele só foi inventado no século XII. A partir do século XII, o papel foi inventado, foi criado. Mas antes disso, lá no primeiro século, né, nas primeiras cópias originais da Bíblia, que foram sido escritas pelos autores originais, não existia ainda essa facilidade do papel. Então, que material, professor, eles usaram para escrever os livros da Bíblia, né, os livros originais? Lembrando também que hoje nós não temos os originais em mãos. O que nós temos são as traduções, as cópias. O que eu posso dizer que seria a cópia da cópia da cópia. É isso que nós temos hoje. Nós não temos mais os originais. Porém, nós temos as cópias que foram sendo traduzidas tempo após tempo por homens eruditos, homens que estudaram os idiomas originais, o hebraico, o grego, o aramaico, e foram traduzindo para diversos outros idiomas. E graças a Deus por isso, né? Pois bem, o material que existe vários, né, uma variedade de materiais que eram usados lá nos primeiros séculos para a escrita, inclusive para escrever os livros da Bíblia. Mas existem alguns principais que eu quero destacar aqui com você nessa aula. O primeiro deles é o papiro. É isso aí, papiro. É isso que você ouviu mesmo. Mas o que é o papiro, professor? O papiro nada mais era do que uma planta que crescia muito na beira de rios e lagos. E o que os homens faziam? Eles pegavam o caule dessa planta, cortavam, né, tiravam, colocavam durante algum tempo exposto ao sol, né, ao calor, e deixavam aquele caule secar. Quando secava, eles pegavam, né, aquele caule do papiro, da planta, e começavam a entrelaçar, né, na forma vertical e na forma horizontal, formando assim uma espécie de uma folha, como se fosse uma folha de papel. E se utilizavam disso para a escrita. Então, esse é um dos materiais mais utilizados, né, que foram mais utilizados para a escrita, o papiro. Um outro material também que foi utilizado muito pelos antigos escritores chama-se pergaminho. Né? O pergaminho também era um material muito utilizado para a escrita. E era tirado de onde, professor? O pergaminho, diferente do papiro, era tirado da pele de animais, de cabra, né, de ovelha, de bode, de alguns animais específicos, onde os homens eles perceberam que essa pele de animais, depois de um tratamento, né, de todo um processo, também servia como uma folha de papel para aquele tempo, né, para a escrita. Então, o pergaminho também foi um material utilizado para se escrever a Bíblia. Um outro material também, né, que até mesmo o próprio Deus se utilizou, né, nós vamos ter ali, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 12, quando Deus ele entrega, né, as pedras dos 10 mandamentos ali para Moisés, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus escreve em tábuas de pedras os mandamentos. Então, um terceiro material usado para compor a Bíblia, para escrever lá os livros originais, também eram pedras. Né? Os homens escreviam em pedras. A história da arqueologia também já comprovou que muitos desses homens escreviam também nas paredes das rochas, né? Colocava ali as informações importantes nas paredes das rochas, das cavernas, né? Muitas pinturas, escritos já foram achados pela arqueologia bíblica. Então, esses foram os materiais mais utilizados. Existem outros, como vasos, né? Também eram utilizados para escrita, argila e assim por diante. Mas, a princípio, né, de forma bem resumida aqui no nosso vídeo, esses foram os principais, né, materiais usados para escrever ali a lei de Deus, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Aí,
a partir do século XII, quando foi inventado o papel, né, a imprensa, né, por Gutenberg, né, a questão da cópia, das xeroxes. Aí, com o passar do tempo, com o avanço das tecnologias, né, com as novas traduções que foram sendo feitas, né, as cópias que foram sendo realizadas, nós podemos ver que até os dias de hoje nós temos a Bíblia em papel, né? E ficou muito mais fácil de você manusear, de você ter uma Bíblia com você, em sua casa, em suas mãos, porque antes, imagine comigo, se você tivesse que levar para a igreja, para o culto, aquele monte de pergaminho, aquele monte de papiro, 66 pergaminhos você teria que levar para a igreja e ali manusear, né, aqueles rolos da palavra de Deus. Seria um pouco complicado, mas hoje nós temos ali, né, a Bíblia impressa e a tecnologia está avançando tanto que hoje também temos a Bíblia digital, né, a Bíblia no celular, a Bíblia no iPhone, no notebook, no tablet, para você ter uma ideia de como, durante a linha do tempo, né, conforme o tempo foi passando, a Bíblia ela foi sendo aprimorada no sentido do formato dela, não aprimorada no seu conteúdo, né? O conteúdo da Bíblia permanece inalterável, mas o formato dela, né? Antes era em papiro, depois pergaminho, aí agora temos ela é impressa no papel e agora também nos tempos atuais que vivemos nós temos a Bíblia digital, né? A Bíblia no celular e assim por diante. Então tudo isso é muito interessante, né? Nós sabermos, nós procurarmos entender a história da Bíblia. Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco da divisão que foi feita pelos estudiosos da Bíblia na nossa Bíblia, na nossa tradução em português, né, de João Ferreira de Almeida, para que nós pudéssemos entender um pouco mais, conseguíssemos manusear a palavra de Deus de forma muito mais fácil quando houve essas divisões, né, dentro dos textos bíblicos. Isso a gente vai aprender na nossa próxima aula. Mais uma vez, Deus te abençoe e te aguardo na nossa aula seguinte.